Vou falar sobre Novos Mutantes, a Saga do Urso Demônio e Warlock em Festa de Pijama. Essas duas histórias são escritas por Chris Claremont e desenhada por Bill Sienkiewicz. Esse desenhista tem os desenhos muito autorais, carregado bem o nanquim, bem diferente assim. O design é um pouco mais geométrico do que é diferenciado os desenhos desse desenhista. Ele tem um nanquim muito pesado, a gente consegue ver os detalhes, parece um pouco meio, sei lá, expressionista alemão e ao mesmo tempo é bem geométrico. Principalmente aqui, ó, esse urso tem uma forma mais orgânica, né? Que seria um pouco mais arredondada, mas ao mesmo tempo disso ele ganha os contornos bem característicos de desenho animado. A gente vê essas formas geométricas, né, mais ameaçadoras, pontiagudas, e mostrando a robustez do personagem, do urso demônio. Então, quadrado, ele é quadrado no seu tronco e um pouco arredondado nos seus braços, voltando a ser pontiagudo nas suas garras. A gente tem dois núcleos sendo trabalhados na saga do Urso Demônio e uma até respinga na outra história, que seria a respeito do Warlock. A gente vê ele fugindo do seu planeta e aqui as pessoas estão inconformadas, né? Os alienígenas estão inconformados. Na época, ele era um androide, o Warlock. Então, a história, óbvio, conta a história do Urso Demônio e da Dani Moon, que é uma X-Men indígena. Ela morava na tribo e ela atribui a esse urso a morte de seus pais. Então ela vai caçá-lo, ela se prepara para isso, ela começa treinando, né, na máquina dos X-Men e faz a simulação com o urso. Os outros X-Men, eles acham estranho aquilo, né, porque estão acostumados com ameaças maiores. Essa X-Men, ela tem a habilidade, ela tem o poder de canalizar o medo das pessoas, as lendas. É algo místico, não é uma ameaça normal, porque senão facilmente conseguiria resolver isso. São trabalhados dois núcleos, o núcleo do X-Men e do Urso Demônio, e também a chegada do Warlock. O Warlock não tem nada a ver com aquele do filme. Esse Warlock aqui, ele é um ciborgue, se alimenta de informação e tudo mais. A gente vai abordar isso mais pra frente na outra saga, mas aparece ele escapando do seu planeta e indo de encontro com a Terra, meio que sem querer. É muito feio esse bichinho aqui, o Warlock. Então a gente vê que a Dani Moon, ela, depois dela sair da máquina do treinamento dos X-Men, ela decide enfrentar esse urso para vingar a morte de seus pais. Então ela vai, enfrenta o urso, a gente consegue fazer a comparação, né, do tamanho dela para o tamanho do urso, ou seja, é algo realmente surreal, é uma ameaça muito grande, mesmo ela invocando aqui seus poderes. Ela é ferida pelo urso e fica debilitada. Depois os outros X-Men vão ao encontro dela e vê ela desacordada. Ela acha que venceu o urso e tá toda ensanguentada, os seus amigos chorando a sua possível morte. Porém, ela consegue sobreviver. Ela vai para a sala de cirurgia. E isso é legal porque tentaram fazer uma história um pouco diferente pelo fato de trabalhar mais com um terror psicológico nos personagens, toda a gravidade da situação, com a ausência de um vilão real, né? Porque basicamente é um urso. Então a gente não pode falar que o urso é mau ou qualquer outra coisa do tipo, né? Ele é um elemento da natureza, aparentemente. E é interessante como tem a relação desses jovens, né, dos novos mutantes, com as autoridades, com o policial, com a equipe de enfermagem. Eles são levados à irritação, né, pelo fato do que aconteceu, do que ocorreu com a amiga deles, e eles tentam lidar com essa situação. Tem uma névoa muito grande lá fora, o que faz ainda ficar um pouco pior, porque eles ficam meio que ilhados naquele hospital e ela fazendo uma cirurgia muito grave. É bem interessante essa parte aqui, porque ela acha que viu o urso, né, a Lupina,
E ela vai atrás. A gente vê que os Novos Mutantes estão muito preocupados com ela. Questiona um policial falando dos ursos, né? Que seria bom a polícia caçar os ursos. Porém, esse policial fala que não existe urso na região. Então, o Mancha Solar, ele fica doido com isso, né? Como que não tem, sendo que a nossa amiga tá correndo risco de vida por conta disso, vocês não querem fazer o trabalho de vocês e tudo mais. Uma outra situação também que é bem legal, que a Lupina, ela se transforma em loba, né? Uma lobisomem, digamos, e ela vai rondar a vizinhança. No momento que ela volta, o policial parece que vê algo assim de estranho, se aproxima dela, aponta a arma, e a Lupina, ela vai, fecha a porta, se transforma novamente em humana, e depois ela fala, não atira, tal. Então o policial fala, nossa, tô trabalhando muito. É interessante como que todos estão à flor da pele, tanto os Novos Mutantes, com a situação de encontrar o urso, a preocupação com a amiga deles, e também os policiais. O policial tá cansado, a equipe médica também tá esgotada, né, por conta da cirurgia, e as chances de sobrevivência aparentemente são muito baixas. Então é legal que na redondeza não tem um urso, porém um urso aparece já dentro do hospital, os acordando. E esse urso a gente vê que não é muito normal. Então tem um certo suspense. Pra mim, essa história é nota 6. A ideia, a proposta é muito legal. Porém, acredito que poderia ser melhor executada. Eu vou parar de mostrar aqui as imagens para não dar um spoiler. Depois a gente vê os Novos Mutantes em Warlock, Festa do Pijama. A gente vê os primeiros acontecimentos, o resultado desses acontecimentos, como o Warlock já chegando à Terra. É mais ou menos a premissa do urso, porém transformada para a questão da festa. Então a gente tem uma possível ameaça chegando e eles têm que dar um ar de normalidade, que foi dado nas duas situações, tanto porque pela equipe médica, o policial também que estava trabalhando no caso, para que eles não desconfiassem, questão de aceitação também, poderiam ser que os profissionais não fariam o procedimento médico e tudo mais. E nessa história a gente vê adolescentes sendo adolescentes, fazendo uma festa, né? Uma festa de meninas. Então elas querem uma noite de garotas. E a gente vê esse resultado já da primeira história, que é Dani Moon, ela consegue sobreviver, porém ela fica paralítica. Agora ela se move com cadeira de rodas. Tem algumas referências da época também. O Warlock também é trabalhado no núcleo das meninas. Tem o núcleo do Warlock e o núcleo das meninas. Tem referências da época, como Michael Jackson. E é o único que eu consigo saber o nome, falar o nome pra vocês agora, nesse momento. Tem questão de inveja, insegurança e tudo mais. Aqui a Lupina tá se sentindo acuada. Depois, né, mostra que na verdade não era nada disso. A menina só queria passar um batom na amiga, mas ela tá se sentindo insegura. E corta pros rapazes reunidos para conversar. Eles estão conversando a respeito da sua família, um Mancha Solar e o míssil. Então eles estão fazendo coisas de garoto. Ele chega lá na festa e leva um soco, tá? Porque falou que não era para os garotos aparecerem e tal. E ocorre o primeiro contato que eles têm com o Warlock. Então eles não sabem se é uma ameaça ou não. Eles não conseguem também combater esse ser. Então eles precisam da ajuda das garotas, das meninas. E, ao mesmo tempo, elas têm que passar um ar de normalidade. Também eu acho que é uma nota 6. As histórias... A premissa é legal. Porém, a forma que é trabalhada poderia ser melhor. E o encerramento, gostei. Achei que foi satisfatório. Gostei desse encadernado. Eu acho que vale a pena, pela questão de curiosidade, uma premissa diferente nas histórias de super-heróis. Então, para matar a curiosidade, vale a pena sim. Eu acho que é uma boa história do Chris Claremont. E os desenhos são bem autorais, bem diferentes do que eu li até agora. Lógico, eu já li coisa mais doida, desenhos mais poluídos e tudo mais. Porém, tem muita personalidade em meio de uma indústria tão massiva, né?